Olá, mais uma vez seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Brasil Cultura Invisível. Eu sou Valmir Batalha e hoje quero falar com você sobre a questão do o homem frente à morte. O homem e a morte. Falar da morte ao longo da história da humanidade sempre foi um tabu. Todos nós sabemos da existência da morte, mas não enfrentamos. Todos nós sabemos que um dia passaremos por essa experiência, mas, no entanto, nunca estamos preparados para enfrentarmos a morte. O homem não foi criado para a morte, mas o homem, na sua liberdade, escolheu a morte. Claro que nós estamos falando aqui do relato da criação. Quando que Deus cria o homem, coloca esse homem no jardim e dá a ele a liberdade. E esse homem tinha conhecimento, se um dia desobedecesse ao Criador, ele conheceria a morte. Assim, nós podemos mais uma vez pensar que o homem não foi criado para a morte. A morte foi uma escolha deste homem que recebeu a liberdade. Assim, então, podemos pensar que esse homem torna-se mortal a partir da desobediência. Se voltamos para os relatos da criação, veremos mais uma vez que esse Criador não fez o homem para a morte. No seu projeto de criação, não tinha a ideia de destruição do homem, mas o homem escolheu a morte quando ele desobedece a Deus. O homem é um ser conhecedor da sua finitude humana. Ele sabe que sabe. Se ele sabe que sabe, ele está além daquilo que é visível para ele mesmo. O homem tem conhecimento da morte e se confronta diante da morte. Há uma tentativa de negar a existência da morte, mas ele contempla a morte. Não tem como fugir da morte, porque todo aquele que nasceu, um dia irá morrer. Mesmo diante da morte, temos o desejo de negar a morte, de não aceitar a morte como ela é, vendo, contemplando. Para Heidegger, o homem é um ser que caminha para a morte. Como o filósofo, então, fala sobre a morte para nós, ele, então, define a morte como sendo uma possibilidade de ser. O que o próprio ser aí deve ser sempre assumir a si mesmo. Na morte, o ser aí ameaça a si próprio em seu poder mais próprio. A morte é a possibilidade da pura e simples impossibilidade mais própria, incondicionada a insuperável. Como tal, é iminência ameaçadora específica. Para Heidegger, a morte é para todo homem,
porque ele caminha para a morte. E não podemos fugir da morte. Não tem como fazer um consórcio, comprar, pagar para não morrer. A morte é algo natural para todo ser vivo. O homem presente no mundo é um ser de relação. Sempre esse homem se relaciona. Vejamos, quando que o Criador tem um diálogo com a criatura, quando diz que ele não deve alimentar-se de um determinado fruto, esse homem está tendo essa relação para com o Criador. Então esse homem sabe das suas limitações. Esse homem sabe que ele é finito. No mesmo relato da criação, Deus toma um pouco de terra, modela, sopra nas narinas e esse homem ganha movimento. Esse homem tem o sopro da vida. E assim, se o homem respira, esse homem tem vida. Quando o homem deixa de respirar, esse homem não tem vida. O sopro da vida foi dado pelo Criador. E esse Criador mantém essa criatura. Quando respiramos, nós sentimos a vida. Quando não respiramos, não temos a vida. Nesse tempo de pandemia, ouvimos falar diariamente. Tal pessoa está com dificuldade de respirar. Se essa pessoa não está conseguindo respirar, ela é submetida a procedimentos para que ela possa respirar. E essa pessoa, ela é movida para a vida. O sopro da vida está nela. O ar está nela, mesmo que seja artificial. Assim, então, nós vemos que sem a respiração não há vida. Sem ar não há vida. A morte, ela está presente. A morte se faz presente no nosso dia a dia. E nós tentamos fugir da morte. Ô morte, aonde tu está? E assim nós vemos que esse Criador sopra nas narinas com o hálito da vida, o fôlego. A vida, ela é perpetuada no corpo quando o Criador, então, assim dá. Quando não acontece a respiração, é decretado a morte. A morte é a ausência da vida, é a ausência do sopro, é a ausência do ar. Se tem ar, há vida. Se não tem ar, não tem vida. Nesse momento de pandemia, façamos uma reflexão melhor sobre a nossa vida, sobre a vida do outro. A vida do outro importa, como a minha importa. Nesse momento, quantas pessoas estão aí com dificuldade de respirar? Quantas pessoas estão sendo agora atendidas? Quantas pessoas nesse momento de tristeza, de sofrimento, estão perdendo também a vida. Lembremos, somos seres limitados. Podemos pensar, podemos até planejar, mas nós não podemos vencer a morte física. A morte se faz presente no nosso olhar, na nossa frente.
Se essa reflexão contribuiu para as suas conclusões, muito obrigado. Não esqueça de curtir o nosso canal. Isso nos ajuda bastante. Passe para os demais, curta, se inscreva, que assim nós vamos produzindo mais material. Obrigado, até o momento, por esse momento. Não esqueça, curta, ponha o dedo lá, se inscreva e ajude a este canal. Brasil Cultura Invisível.